Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para esse bate-papo. Esperamos que possa acrescentar em vocês. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as palavras de Jesus quando ele disse: "Deixe que os mortos enterrem seus mortos." Em primeiro lugar, nós temos dentro da nossa visão tudo o que Cristo nos orientou, tudo o que ele falou, vem acontecendo através desses milênios, dentro daquela exposição dele. Não foi profetizou, mas ele jogou uma verdade tão verdadeira que vai além desses conceitos, simplesmente de uma visão, mas sim de uma realidade imutável. Então, quando ele fala de vida, ele também nos orienta da necessidade do aprimoramento, da evolução, do alimentar-se do seu próprio ser, do lado virtuoso que todos nós temos e somos, para superar a pressão do mundo e superar todas essas mazelas que carregamos na busca de nossa evolução. Então, quando ele disse: "Deixai que os mortos enterrem seus mortos", numa visão de que só os mortos enterram seus mortos. E quais seriam os verdadeiros mortos? Aquele que perde a esperança, aquele que não tem fé, aquele que acredita só naquilo que é palpável, aquele que acredita em um Deus irreal, tão distante, de um Deus fabricado pelos homens, fabricado, pelas religiões, que vive o homem então nessa incerteza, nas tantas dúvidas. Quando morrer, vai ficar aguardando o dia do juízo final, vai para o purgatório, vai para o inferno. Aí tantas são as coisas inventadas pelos homens, pelas religiões, que deixa apreensivo o coração do homem. Acaba ficando preso, sabe, nessa visão de que a vida é física e quando morre é um desespero. Então só os mortos enterram seus mortos, porque lhe faltou tudo. Lhe faltou a fé em Deus, a fé na vida, lhe faltou a esperança. Tudo o que precisa para que o ser continue se vendo vivo, continue respirando vida, mesmo depois do desenlace. Em primeiro lugar, vejo que ele disse que são mortos aqueles que não têm esperança, que não acreditam na vida. Então vai chorar no leito de morte do outro, vai desesperar-se e vai dizer: "Olha, vamos no enterro de fulano, vamos no enterro de ciclano." Mas para aqueles que têm fé, que acreditam na vida, que é muito mais do que alguns anos, algumas décadas de experiências num corpo carnal, que desde o momento da sua concepção que você está caminhando para esse desfecho da morte física. Então ele disse isso para que você começasse a entender mais o processo da vida, que é espiritual. Ele não disse para você: não vá lá no enterro, não vá no velório. Ele quer dizer que você precisa ter, sabe, a certeza da vida contínua, que você vai no cemitério entregar e enterrar o corpo daquele ser que deixou e teve que viajar. Porque nós vimos o sofrimento de vocês quando estão encarnados e quando desencarnam, por acreditar nisso, que a morte é o fim, que a morte é dolorosa, que a morte é uma punição, que a morte é um mergulho para o nada. Tem pessoas que ficam no leito no hospital de forma natural ou até mesmo induzido. É o corpo que está vivendo aquele momento ali de restauração de todo o seu complexo físico, precisando ali, se recompor. O espírito ele está deslocado um pouco do seu corpo para que diminua a pressão sobre o corpo,
Por isso que vem esse coma induzido, ou até mesmo coma de forma natural. Ele vai restabelecer a sua consciência, a sua vida normal. Ou seja, ele estava no plano espiritual, foi visitar um céu ou um inferno e depois volta ao seu corpo. O que seria esse céu e inferno para ele que experienciou esses momentos de neutralidade? É um estado de sua consciência. Então ele se desloca, fica ligado ali pelo aquele cordão de prata, mas ele vai viajar. Ele se livrou daquele trabalho de cuidar do corpo, de ter a responsabilidade de fazer com que toda essa força vibracional, essa força fluídica fosse alimentar o corpo. Então, muitos que estão, vamos dizer assim, tentam suicídio, e aí ela entra em coma. Pulei, bati a cabeça, ou tomei um remédio, um veneno, e aí eu queria matar a mim mesmo. Quando ele entra em coma, ele vai viajar num processo mental dele que vai precisar de muita ajuda para que ele retorne, senão ele não retorna. Se ele não ter aceitação das suas fraquezas e querer realmente superar aquilo, ele não volta. E muitos são aqueles que vivem traumáticos nesse processo, porque ele encontra com a verdade dele mesmo. Quais são os relatos que falam? Eu entrei em um túnel que estava assim, e depois veio uma luz. Ele viveu aquilo. Esse túnel que todos passam quando morrem, quando desencarnam. É um túnel dentro de sua própria consciência. E ali, então, ele pode experienciar momentos com outros espíritos que querem ajudá-lo a superar aquele momento, a voltar ao corpo. Muitos relatam isto. Eu estava em coma, aí a minha mamãe, já desencarnada há alguns anos, apareceu para mim e disse, olha filho, você tem que voltar, você precisa. Olha, não é sua hora, é melhor que você volte e se esforce para superar esse momento traumático e continue vivendo a sua experiência. E ele, então, acaba querendo retornar, mesmo que foi um momento que ele mesmo provocou através de uma tentativa de suicídio, ele acaba aceitando continuar o desafio. Então, eu creio que Jesus disse isso. E como nosso irmão aqui, que trabalha mais direcionado a esses temas e fala muito de mundos paralelos, quando a pessoa desencarna, ela não vá para um lugar tão distante, um lugar físico, um lugar planejado, sabe? Um lugar... Não, é o estado de consciência dela que vai levar ela naquela dimensão. E essas dimensões que estão aí, que são realidade, tidas como mundos paralelos, pode estar aqui dentro dessa sala, pode estar aí dentro da sua casa. É uma dimensão além dos olhos da matéria. Então não tem um lugar físico. Olha, meu filho morreu e foi para onde? Minha mãe. E ela foi para onde a consciência dela se sentiu atraída. A sua condição mental, vibracional, a sua condição de conhecimento, de aceitação, é que vai direcionar ela nesse plano que ela vai viver. Então ninguém morreu, como nós falamos em outro momento. É isso que Cristo quer dizer. Você vá ao enterro? Vá. Vá ao velório? Vá. Porque o próprio Espírito que pode estar ali precisando sentir a sua presença, sentir a sua vibração, o seu calor, os seus fluidos. Então é importante que vá, mas não vá ali ver aquele amigo, aquela pessoa dentro de um caixão. Vá ali com os olhos dele, olha o corpo dele, está dentro do caixão, mas ele não está. Muitos que desencarnam assim sem esse entendimento, fica atordoado. Vocês estão no velório, muitas vezes conversando coisas a respeito do recém-desencarnado. Ele morreu porque bebia muito. Ele morreu, mas ele
não valia nada. Olha, ele morreu porque era isso, morreu porque era aquilo. Ah, esse ser, ele não prestava. E como é que fica? Ele está ouvindo, ele está percebendo tudo aquilo. Então, nesse momento, pergunta a si mesmo: quem sou eu? Como eu vivo para eu estar criticando ou julgando a esse desencarnado? Esse momento é um momento de reflexão sobre a vida. Nos deu a oportunidade de estar aqui num momento tão especial, que é o desfecho da vida carnal desse ser, que é um momento solene, mas é um momento glorioso, porque viveu as experiências carnais de maneira que não vamos julgar, mas viveu. Teve a oportunidade de uma encarnação. Não importa a idade. E também não importa o que ele fez. Agora é passar para esse desencarnante que o caminho de sua vida agora deve ser sempre voltada para si, para a sua própria luz em Cristo. Olha, se liga em Cristo, se liga na luz divina, se liga a Deus, olha, observe em sua volta que seres maravilhosos vão ajudar você, vão te conduzir para um lugar onde você possa ser orientado, possa ser ajudado. É assim que deve ser feito. Eu não vou lá para criticar a vida dos outros, para analisar, para julgar. Eu vou lá para trabalhar, ajudar a esse. Claro, ajudar a família também que passa, né? Os amigos que passam, que sofrem muito naquele momento. Um abraço, sabe aquela coisa do aconchego de luz, de energia que você tem. Envolva aqueles que estão encarnados, que ficaram ali. Mas não falem muito, olha, não se preocupe, ele vai ficar bem, ele não morreu, ele apenas perdeu o corpo. Não adianta você falar nada a essa hora. Simplesmente abraça e diz, conte comigo, eu estou aqui. É isso que precisa ser feito. Ouvindo as palavras de Cristo, deixe que os mortos enterrem seus mortos, simplesmente vai para lá para trabalhar. Vai lá trabalhar. Vou fazer a minha parte. Ajudar esse ser que está passando por esse momento de transição. Ele precisa de mim, precisa das minhas vibrações, dos meus fluidos. E os espíritos que estão ali trabalhando também precisa de alguém que esteja consciente e que acredita e confia nas palavras de Cristo, da imortalidade do ser que todos nós somos. Então desejo a vocês isto, que veja as palavras de Cristo nesse sentido. Só morre aquele que não tem fé. Vamos trabalhar. Venha comigo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. E nós temos muito trabalho para fazer. Então vá ao trabalho do Cristo. Vá lá trabalhar. Vivo, vivo, vivo sempre. Tá bem? Então que possa ter contribuído essa nossa fala para que você vá se libertando dos apegos. Ninguém é enterrado. Só é enterrado aquele que é fraco, aquele que não acredita. E você acredita, então você vai ter a vida eterna. Você vai terminar os seus momentos como ser encarnado e vai continuar vivendo as suas experiências. Vai ter muitas e muitas oportunidades. Vai ser feliz. Tá bem? Fique em paz, em nome de Cristo.